Cristian Zunino aqui, pastor Cristian novamente aqui para gravar mais um conteúdo aqui, o encerramento da lição 3 do módulo 3 da Escola de Líderes, formando um líder de êxito. Então a gente está gravando nessa noite de quarta-feira, estamos gravando aqui o conteúdo da lição 3 do módulo 3. O título é Princípios para uma Liderança Eficaz 3. A gente está estudando aqui 3 personagens bíblicos, estudamos o modelo de liderança de João Batista, estudamos o modelo de liderança de Paulo, alguns conceitos básicos, características tanto do ministério de João Batista como de Paulo, ou São Paulo, e agora, para encerrar a nossa lição, nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre Jesus Cristo. É isso mesmo, o maior exemplo, o maior modelo de liderança que o mundo já viu. Então, Jesus, o modelo de serviço. Então, o exemplo de liderança de Jesus, o exemplo de liderança pelo serviço. A verdadeira grandeza na liderança é uma questão do nosso ser interior, do coração. É vista no líder que expressa sua fé e seu amor a Cristo, em sinceridade, humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. A gente já viu aqui, Filipenses 2:3, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, se esvaziando até a morte e morte de cruz. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24 ou 30, vai dizer assim: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui o exemplo de serviço de Jesus, Então, o modelo de serviço de Jesus é visto no líder que expressa sua fé e seu amor a Cristo, É visto no líder que expressa sua fé e seu amor a Cristo em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. Não está na posição e nem no cargo, no poder e na influência, nos diplomas, na fama, na capacidade, nas grandes realizações e nem no sucesso. Vou repetir, anote aí. A verdadeira grandeza na liderança é uma questão do nosso ser interior, do coração. É vista no líder que expressa sua fé e seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino. Não está na posição, nem no cargo, nem no poder, nem na influência, nos diplomas, na fama, na capacidade e nas grandes realizações e nem no sucesso. O que importa para Deus é o nosso coração diante dele, conforme Mateus 18, do 3 ao 4. Mateus 18,
do 3 ao 4. Em verdade, disse Jesus, né? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mateus 18, do 3 ao 5. Isso, eu li até o 5. Então aqui, falando sobre Jesus Cristo, né? O líder, o maior modelo de serviço e também o maior modelo de humildade, né? Imagina que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de um servo, se humilhou até a morte, né? Então, que exemplo de humildade, que exemplo de Jesus. Eu me lembro que eu já pude formar pelo menos umas 3 ou 4 turmas de escola de líderes, e eu me lembro perfeitamente das outras vezes que eu compartilhei essa matéria, né? Que, embora a gente aqui estudou, né? Estudou sobre o modelo de liderança de Abraão, o modelo de liderança de José, o modelo de liderança de Moisés, o modelo de liderança de João Batista, de Paulo. Todos esses personagens nos inspiram, mas ninguém se compara a Jesus. Jesus é incomparável, Jesus é inigualável, Jesus é insubstituível, ele é o nosso maior modelo de liderança. A grandeza do discípulo líder no modelo de Jesus. Então, para encerrar a aula de hoje, quero falar aqui um pouquinho também sobre a grandeza no discípulo líder no modelo de Jesus. Ser grande na fé, no que é justo, no caráter santo, na sabedoria, no autodomínio, na perseverança e no amor. Olha só, a grandeza do discípulo líder que está no modelo de Jesus, que está seguindo os passos de Jesus, está em ser grande na fé, grande no que é justo, no caráter santo, na sabedoria, no autodomínio, na perseverança e no amor. Em Gálatas 5, do 22 ao 23, a palavra de Deus vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? Então aqui falando do fruto do Espírito, que retrata o caráter de Deus, que é também o caráter de Jesus, que deve ser reproduzido por todo líder que deseja se tornar um modelo, como Jesus foi modelo para todos nós. Trata-se de termos a grandeza de Cristo, que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Jesus amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer, né? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Letra B. O amor sincero, lealdade e dedicação a Deus. E aí o que importa é sermos consagrados e fiéis onde Deus nos colocar. Né? Onde Deus nos colocar, eu preciso ser fiel. Né? Nem sempre Deus vai nos colocar numa posição de destaque. Muitas vezes Deus pode nos colocar em posição de anonimato. Né? E eu preciso ser fiel quando ninguém está me vendo. Né? Então, a exemplo de Deus, que é considerado, como diz lá em Timóteo, né, o Deus invisível, mais real, né, que muitas vezes nós também precisamos nos tornar invisíveis aos olhos humanos. Jesus muitas vezes fez milagres, e você vai recordar quantos milagres Jesus fez, e ele pediu às pessoas que receberam o milagre: ó, vá
Não fala nada para ninguém, não. Não conta nada para ninguém, só glorifica ao Pai. Jesus, ele não aceitava ser chamado de bom. Jesus não queria nenhuma glória para ele. Ele queria que toda a glória fosse dada ao Pai. Jesus era alguém que não queria fama, não queria holofote, não queria glória sobre a vida dele. Ele queria que toda a glória e honra fosse revertida ao Pai. Amém? Então, por isso, aos olhos de Deus, os maiores no reino são aqueles que se consagram a Ele e a sua palavra, com total amor, lealdade e dedicação. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é isso, é esse nível de renúncia, é esse nível de consagração, é esse nível de entrega que Jesus viveu ao ponto de dar a sua própria vida por amor àqueles que ele amava, incluindo nós, que nós precisamos ter como líderes que querem ser modelo para essa geração. A exemplo de Jesus, que é o nosso modelo máximo. Letra C. Um discípulo líder consagrado melhora os frutos do seu trabalho na obra, mas somente na área em que Deus o colocou, e de conformidade com os dons que ele lhe deu. 1 Coríntios 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, você pode fazer a leitura aí na sua casa, ali vai tratar dos dons espirituais e vai declarar, né, que há um só corpo com muitos membros, né? E que cada membro tem um papel. Nem todos vão ter os mesmos dons, nem todos vão ter os mesmos papéis, nem todos vão... nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão mestres, nem todos vão ter o dom de curar, nem todos vão ter o dom de socorro, ou variedade de línguas, ou de milagres. Aqui vai ficar claro, né, que nós somos um corpo, cada um tem funções diferentes no corpo, dons diferentes, capacidades diferentes, né? E a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Deus não dá os mesmos dons para todo mundo e nem as mesmas habilidades e funções no corpo. Cada um recebe funções diferentes, habilidades diferentes, dons diferentes para cumprir um propósito no corpo de Cristo. Amém? Então, isso a gente lê em 1 Coríntios capítulo 12. E finalmente Romanos, capítulo de número 2, Romanos capítulo 2, do 3 ao 8. Romanos capítulo 2, do 3 ao 8. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém, queridos? Romanos capítulo 2, do 3 ao 8. Então, repetindo, letra C, um discípulo líder consagrado, ele melhora os frutos do seu trabalho na obra, mas somente na área em que Deus o colocou e de conformidade com os dons que Deus lhe deu, né? Ninguém vai conseguir atuar
fora da área de atuação que Deus me confiou. Ninguém vai conseguir atuar numa área que não recebeu qualificações, dons, competência para isso, né? O discípulo líder vai conseguir realmente aperfeiçoar, ser aperfeiçoado, apresentar novos frutos dentro da área, dentro da função, do dom, da competência, qualificações e talentos, né, pode-se assim dizer, que recebeu da parte de Deus, né? Como a gente viu em 1 Coríntios 12, Deus não dá os mesmos dons para todos e não dá a mesma função e posição para todos. Cada um tem uma função diferente e dons diferentes para cumprir o propósito, a missão pela qual Deus nos confiou. Assim como Jesus veio a este mundo para cumprir um propósito, ele viveu até os 33 anos de vida, ele cumpriu o propósito e ele subiu aos céus, porque a sua missão já havia sido completada. Ok? Conclusão. Quando nos deparamos com cada modelo, concluímos que suas experiências de liderança nos servem de referências ainda hoje. Assim, convencidos, afirmamos finalmente que é mergulhado em Deus que o líder modelo nasce, arrebanhando milhares de milhares e forjando em outros as características e atributos do líder modelo, que reflete em si mesmo a glória de Deus. Amém? Então, o líder modelo, ele deve refletir a glória de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos transformados, né, em Coríntios, né, que nós somos transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Né? Será que eu acho esse texto aqui? É 2 Coríntios. Isso, né? 2 Coríntios 3, versículo 17, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, amados, Deus começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele é fiel para completar essa boa obra, né? Hoje, nós, com o rosto descoberto, diferente de Moisés que usava um véu, nós agora, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor e por essa mesma glória somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Espírito com letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus, que de glória em glória, de tempo em tempo, de estação em estação, de fase em fase, ele vai nos lapidando, nos aperfeiçoando, nos moldando, né, até que nós possamos ser dia perfeito, até que nós possamos refletir a glória total de Deus nas nossas vidas, né? Então, que nós possamos ser estes líderes cheios do Espírito Santo, cheios da Shekinah, cheios da Doxa, cheios da glória de Deus. Por onde a gente passar, que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos ser luz do mundo, que nós possamos deixar um rastro da glória, da Doxa, da presença de Deus, que deve emanar nas nossas vidas. Amém? Um beijo no coração de vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Os nossos alunos aí da Escola Batista, da Igreja Batista Restaurando o Amor, está dando início à lição 4, que fala sobre o aconselhamento no discipulado. Amém? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.